Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. TCE determina auditoria em UTIs do Hospital da Criança para apurar contrato com o IBMED. Mulher morre após carro colidir na traseira de veículo na Avenida São Luís, Rei de França. TRE mantém mandato do prefeito de Caxias, Gentil Neto. Polícia prende suspeitos de roubar R$250 mil de posto em Pinheiro. Justiça Federal manda fechar lixão em área reivindicada por indígenas em Viana. Polícia Federal apreende carga de medicamentos proibidos com destino ao Maranhão. Adolescente suspeito de envolvimento na morte de grávida e criança morre em operação policial. Política com Felipe Clã. Lula vai para a convenção do PT no Ceará e Bahia. Faltou prestígio a Felipe Camarão? Marocando a história com Marcos Saldanha, os museus como referência e norteadores da humanidade. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte, atacante maranhense Eudmila se torna a maior venda do departamento de futebol feminino do Santos. Sampaio Basquete encarará terceiro jogo da melhor de 5 na casa do Campinas. Balsas Futsal encerra a participação na LNF Silver em último lugar. E Paulo Pellegrini comenta, UEFA diz não a Infantino e anuncia boicote. No roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Rádio Universidade, Jornal Rádio Universidade, nesta sexta-feira, sextou, Mayra, 31 de julho de 2026. Encerramento, né? Do mês. Encerramento do mês, tá? Amanhã, portanto, já temos um mês novinho de novo pra gente, tá? E finalizando o mês de julho, dia 31, hoje Dia Mundial do Guarda Florestal. É Dia da Mulher Africana. É Dia do Vira-Lata. Dia Nacional da Campanha do Quilo. Também Dia Mundial do Orgasmo. E é aniversário de 30 anos da cidade maranhense de Marajó do Sena, a 394 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7 horas e 23 minutos, Mayra Nogueira. Vamos aqui para as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. É isso aí, com paradinha, né? Na batida do pênalti ali, paradinha. Mayra Nogueira, acompanha a gente aqui, tá? Você está acompanhando a gente pelo Dial, né? Mas também pode acompanhar pelo YouTube, Universidade FM 106, aqui também em www.universidadefm.ufma.br. Você pode conferir imagens também, tá? A gente está no estúdio, tá com a live do Jornal Rádio Universidade, claro, trazendo as informações da manhã nesta sexta-feira. Participe também pelo WhatsApp 992 17 26 47. Mande mensagem, áudio, vídeo, texto ou então mensagem direto lá no nosso YouTube. Mayra Nogueira, para trazer a atualização das manchetes, estamos aqui já com o jornal O Imparcial nas nossas telas, na live e tudo mais, tá? Na manchete de hoje, portanto, em O Imparcial, mortes de crianças. TCE do Maranhão determina auditoria no Hospital da Criança de São Luís. Essa informação a gente vai ter aqui daqui a pouquinho com Bruno Goulart, né?
Hoje, substituindo Borges Júnior, está afastado para acompanhar a companheira aqui em saúde, mas está tudo bem com Borges, ele volta na segunda-feira, portanto, tá? O que tem como destaque também em O Imparcial, Mayra? STF escolhe o Maranhão para estrear projeto que leva a justiça até territórios tradicionais. Programa inédito de escuta territorializada promove encontros diretos de magistrados com lideranças indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco no estado. Ranking GPTW revela as melhores empresas do Maranhão em 2026 e aponta mudanças no perfil do trabalhador. BNDES aprova 212,2 milhões para renovação de frotas no Maranhão. Fim do prazo de convenção enlouquece o jogo eleitoral. PL homologa Pastor Gil em chapa majoritária e ação contra a Detinha amplia a pressão política no PL. Mayra Nogueira, vamos agora aqui aos destaques do Jornal Pequeno nesta sexta-feira. Na manchete, Brandão celebra destaque nacional em levantamento do G1 e diz que Maranhão vive nova realidade. Ao comentar a divulgação, o governador Brandão afirmou que o reconhecimento não representa uma conquista individual, mas o reflexo do trabalho realizado em benefício população. Mayra? Áudio que deveria incriminar Cotrim levanta perguntas que não podem ser ignoradas. Senai Maranhão amplia bioeconomia na Grande São Luís com nova etapa de cursos práticos a partir de agosto. Justiça determina a demolição de andares excedentes do Lagoa Corporate em São Luís. Adolescente acusado de ataque que matou grávida e criança morre em confronto na Vila Palmeira. Daqui a pouquinho esses destaques, um dos destaques, né, com Bruno. E para finalizar, TCE Mayra? dá 48 horas para a Prefeitura apresentar um plano emergencial para UTIs do Hospital da Criança. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. E daqui a pouquinho, claro, tem destaques da internet. 7h26 agora, Mayra Nogueira. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h28 agora, começando as informações do trânsito agora com o mapa do Waze.com, que, segundo as informações, mostram calmaria no trânsito no início, em linhas gerais, no início da manhã desta sexta-feira, mas o trânsito está complicado ali na área do Turu, porque teve um acidente, tá? E é justamente sobre isso que o Bruno Goulart vai falar agora com a gente, tá? Sobre esse acidente. Bruno, quais as informações sobre esse acidente que aconteceu, inclusive com vítima? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Isso mesmo. Um grave acidente envolvendo 2 carros deixou uma mulher morta na madrugada desta sexta-feira na Avenida São Luís Rei de França, no sentido Olho d'Água, Turu, aqui em São Luís. A vítima foi identificada como Cristina Souza. Ela tinha 32 anos. Segundo a apuração da equipe de reportagem da TV Mirante, que esteve no local, o condutor, a mulher e uma criança estavam no veículo de cor cinza. Cristina viajava no banco traseiro, ao lado da criança.
Com o impacto, Cristina Souza sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas encontrou a vítima já sem vida. A criança sofreu uma fratura e recebeu atendimento. Até este momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança. No outro carro, de cor branca, estava um jovem que foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Os 2 veículos ficaram bastante destruídos. Equipes da Polícia Militar, da Perícia Oficial e também do IML foram acionadas e permaneceram no local. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Adalberto, Mayra. É coisa terrível, né? E o trânsito nessa área aí também está complicado até o momento. E mais uma vez, Adalberto, a gente tem que reforçar a importância que tem do motorista manter a sua velocidade sem aumentar, né? Sem correr muito, sem muita pressa, porque aí uma pessoa perde a vida e se fosse, poderiam outras pessoas dentro desse carro morrerem todos, né? Porque é complicado. Então, assim, a gente sempre está alertando que... Consumo de bebida também. E velocidade não combina com o motorista. O motorista tem que realmente ter muito bom senso, tem que ter... A direção defensiva tem que funcionar, enfim. Tem que ter cuidado, muito cuidado, porque você não vai estar lidando só com a sua vida. A vida dos outros também importa. É isso aí. Obrigado, Mayra. 7h30. Vamos para a notícia da cidade rapidinho. Notícias da cidade. Bruno vai trazer informação, Bruno. TCE determina auditoria em UTIs do Hospital da Criança para apurar contrato com o IBMED. Isso mesmo, Adalberto. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão determinou uma auditoria especial no Hospital da Criança aqui em São Luís. A unidade é alvo de denúncias de falhas nas UTIs pediátricas e o caso já é investigado também pelo Ministério Público do Maranhão e pela Defensoria Pública Estadual. A fiscalização vai apurar a execução do contrato firmado entre a Prefeitura de São Luís e o IBMED, que é o Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, responsável pela gestão das 3 UTIs pediátricas do hospital, que somam 29 leitos. A decisão prevê inspeção presencial e análise da aplicação dos recursos públicos e das condições estruturais e assistenciais das UTIs. Segundo o relator do caso, o conselheiro Marcelo Tavares Silva, ainda não é possível estabelecer relação entre a gestão do contrato e os óbitos registrados na unidade, mas os elementos justificam uma atuação preventiva do tribunal. Entre os pontos que serão analisados estão o possível aumento da mortalidade após a mudança no modelo de gestão, suspeitas de irregularidades na licitação e possível insuficiência de profissionais especializados em terapia intensiva pediátrica. A Secretaria Municipal de Saúde terá 48 horas para apresentar um plano emergencial de contingência para as UTIs, procurada pela TV Mirante, que tem realizado essas reportagens sobre o tema. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda não foi formalmente notificada da decisão, mas afirmou ter compromisso com a assistência prestada às crianças atendidas no hospital. Já o IBMED nega irregularidades na execução do contrato e afirma que não houve redução no número de profissionais, mantendo hoje cerca de 20 médicos na equipe. Adalberto, Mayra. Bruno, muito obrigado, tá? Trazendo as informações dessa novela que virou aqui a saúde no âmbito municipal de São Luís, tá? Olha, Mayra, vamos para o break rapidinho, tá? Felipe Clã vem em seguida com análise política. Antes, mandar um abraço aqui para a Rosenilde Caldas, ela está no YouTube aqui com a gente. Muito obrigado, Rosenilde, um bom dia para você. Quem está por aí, Mayra? Tem a Socorro Brito, que também está nos acompanhando, já botou aqui, estamos nas notícias, e o Marivando Louzeiro mandando um alô aqui especial aí para o Leonardo da Cecília. Daqui a pouco o Marivando, inclusive, tem uma pergunta. Tem pergunta para Felipe Clã, daqui a pouquinho, porque Felipe Clã vem em seguida com a política aqui no Jornal Rádio Universidade. Não sai daí, a gente volta em 1 minuto.
Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Estamos aqui com o famoso Felipe Clã. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Bruno, Borges também, claro, sempre eterno, e os nossos ouvintes desta rádio, universidade, neste jornal, que fala tudo, não deixa nada. É isso aí, Felipe. Olha, e cada vez mais ficando famoso, tá? O que eu recebo aqui de elogios, tá? E de lembranças. Olha, tô ouvindo, Felipe Clã, né? Rapaz, é isso aí. Tá repercutindo, viu, Felipe? As coisas estão repercutindo, que bom. Graças a Deus. Mandar também um abraço aqui, que me mandaram mensagem, né? Que estão lá tomando café em família, a família Pereira, Rubens, Sueli, né? São ouvintes diários e políticos, né? Que tem uma longa tradição aqui no Maranhão e no Brasil, né? Não podemos esquecer que Rubem Júnior representa muito bem o Maranhão no Congresso Nacional, é muito respeitado pela sua conduta, né? Isso é bom. Um abraço a eles também. E quanto ao famoso, não existe isso, tá? Tem sim, demais. Aproveitando desse abraço aí, Felipe, mandar um abraço aqui para todas as vertentes políticas aqui do nosso estado também, tá? De direita, de esquerda, de extrema direita, até extremo, tá? A gente vai até o extremo também, tá? A gente não tem problema com ninguém. São só as ideias, mas enfim, abraço a todos que estão contemplados aqui nos comentários também de política. Olha só, Felipe, só para acelerar um pouquinho, tem uma participação, inclusive logo aqui, de Marivando Lozeiro, né? Aqui está perguntando sobre foto oficial de Eduardo Braide permanecer em paredes de escolas, né? Eu não sei se isso é uma realidade, ele que está trazendo aqui, e, enfim, ele pergunta, isso é normal, enfim? Jamais, isso é propaganda vedada em período eleitoral. Não sou um especialista nessa área, mas todo dia eu converso com os advogados, mas não precisa nem consultar, né? Saiu, leva sua fotografia debaixo do braço. Quer ser candidato? A fotografia tem que ser nova, meu caro Adalberto. Verdade. E, Marivando, se tiver foto, tá? Manda aqui pra gente, tá? Se tiver foto da foto. Se tiver foto da foto, manda pra gente aqui, tá? Tá, Felipe, vamos começar aqui agora sim, de fato, e falando sobre Lula, né? Que vai para a convenção do PT, do Ceará, né? Lá na Bahia também, e aqui no Maranhão não, né? Não, o que me chamou a atenção no vídeo que foi feito com a Elisiane Gama e com o candidato, o pré-candidato, eles não são candidatos, são pré-candidatos, perdão, né? Não vamos levar uma multa por causa deles. Que o Lula foi enfático em dizer que não ia poder estar na convenção deles, né, do Felipe, da Elisiane, do PT do Maranhão, porque no outro dia ele teria a sua convenção, que vai ser em São Paulo. Realmente, só que, para minha surpresa, o Lula vai, né, estar no sábado, que amanhã é a convenção do Felipe Camarão e dos amigos do PT, né, o time do Lula, e ele vai estar no Ceará e na Bahia. Agora eu fico perguntando, é falta de prestígio do Felipe Camarão, né? Será que o Lula não quer se meter na política daqui para desagradar algumas togas voaçantes, né, que tanto impõem determinações estranhas, né, que vão prejudicar por demais o Lula? Olha, lembrando, o Lula está com sorte, porque o Flávio está
sem palanque no Maranhão, mas isso pode mudar daqui uns dias com a presença do Roberto Rocha, que sabe como ninguém implodir qualquer processo. A vida toda foi assim, meu caro Adalberto. É isso aí, muita atenção para os movimentos de Roberto Rocha, com certeza. Felipe, vamos para Caxias. Ganha o Gentil e Brandão, perde Marinho e Maranhãozinho. O TRE bateu o martelo em 6-0. De quem estamos falando? Olha, o Fábio Gentil e o seu sobrinho, que ele elegeu, né, prefeito, parece estar fazendo uma administração muito boa, pelo menos eu não vejo tanta reclamação. As reclamações são as mesmas de sempre, né, porque as prioridades não são, às vezes, aquilo que deixou de se fazer. Os políticos que chegam querem sempre fazer uma marca nova, que é um equívoco gravíssimo num país que não se cumpre o mais básico dos serviços públicos. A questão é que foi movida uma ação, né, para que fosse cancelada a eleição em N fatores, uso de dinheiro, uso de empregos, né, e o TRE entendeu que não havia dados, fatores, né, que pudesse comprovar isso. Mas o que é estranho, por isso que trouxemos esse assunto, é que um dia desse eles tiraram o prefeito de São João Batista pelas mesmas questões, ou seja, empregos, dinheiro, arroba, né, influência, um monte de questões. O que pesa, não sei, precisa se ler o processo. Mas que é estranho, isso é. Agora, se foi 6-0, não se discute. Juiz é juiz, não é verdade, meu caro Adalberto? É isso aí. Determinação da justiça se cumpre, né? Felipe, falar sobre Beto Castro, teve barrigada ontem na notícia, é isso? Olha, eu trouxe esse assunto porque eu acho que é necessário que o Ministério Público, entendeu, venha, principalmente o Procurador-Geral, venha nesses casos, quando tem um vereador, quando é uma figura pública muito conhecida, não que o promotor que esteja cuidando do caso não tenha autoridade ou não tenha peso junto à sociedade. Mas esses casos, para não haver dúvida, é muito importante que o procurador-geral venha falar com a população, né? Porque todos são funcionários públicos. E o que acontece? O Beto Castro não indicou emendas lá para o Instituto que está sob investigação, mas o Ministério Público diz sim que ele recebeu o dinheiro desse instituto. Então, assim, foi barrigada? Não foi barrigada? É estranho. Ele foi preso só porque ele tinha arma não registrada na sua casa? Com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, doutor Danilo. É, isso aí. Olha, Felipe, trazendo aqui e colocando já na tela, né? Eu quero que você fale aqui sobre Criciele. Olha, esse time do Lula aqui tá pesado, viu? Só remover aqui, enfim, trazer a imagem. Tá aqui. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pode conferir por lá também. Felipe Camarão, só faltou ele aí, né? Rapaz, que coisa. Enfim, pronto. Olha só, Felipe Clã, eu quero que você faça esse comentário, claro, né, em cima dessa obra de arte aqui. O que tem de estranho nessa imagem, meu caro Adalberto Maila? Só faltou aquele onde está o Wally? Aquela brincadeira, onde está o Wally? Orleans Brandão, aqui, no time do Lula, aqui também, junto com o Criciele. Olha, Elisiane Lula e o Everton, esse flyer aqui tá lindo e maravilhoso. Essa Criciele é uma figura, viu? Diga-se de passagem. Ela é uma figura muito interessante da política, uma mulher muito ativa, muito presente, né? E quando chegou já para conhecimento de todos, já chegou a nível nacional, participando do diretório nacional do PT, me lembro bem disso. Mas é aquela história, o PT não está com Felipe Camarão,
ou todo o PT não está com Felipe Camarão. Isso é um fato, não há como dizer. Amanhã na convenção nós vamos ver isto, né? Os que já não desistiram, né, ainda podem desistir de candidaturas, porque não acreditam que o Felipe vai ter capacidade de puxar os votos. Até então, todo mundo esperava, né, que houvesse a famosa e terrorista ação de derrubar o governador do Maranhão, Carlos Brandão, para que Felipe sentasse na cadeira. Aí sim, Felipe seria o cara do PT, todo mundo do PT ia ter que baixar. Trouxeram Edinho Silva, né? O Lula gravou determinando que o candidato, mas não existe consenso. Amanhã as pessoas vão estar lá individualmente, né? Não é que vou estar lá cobrindo, diga-se de passagem, pela nossa Rádio Universidade e pelo nosso jornal, o Imparcial, né? Vamos ao do Orleans, vamos ao do Felipe, vamos também do Roberto, vamos do Braide, né? Precisamos entender este clima que está ali dentro. Mas o fato é que o Felipe, lamentavelmente, não conseguiu conquistar o tradicional e raiz PT do Maranhão, meu caro Adalberto. Você vai lá e vai trazer as informações aqui segunda-feira, destrinchadas aqui, Felipe. Olha, para finalizar, a advogada Ana Graziella, né, lá como juíza efetiva do TRE, essa foi uma articulação de José Sarney. Olha, eu não digo que foi, mas a Ana Graziella é indiscutivelmente uma das advogadas mais preparadas do Maranhão. É uma sumidade essa moça, né? Ela já exerceu essa função, né? Se eu não me engano, substituta no TRE, né? Conhece como ninguém, na palma da mão, a legislação eleitoral, conhece as histórias políticas, né? Sabe se manter, mas o curioso é que tem uma outra sobrinha, ela é efetiva agora, vai tomar hoje posse, tem uma outra sobrinha, o parente, né? Porque o nome é Araújo Costa Sarney, só para tu ter uma ideia, tem todos os sobrenomes dessa moça, que está lá como juíza substituta, né? Ou seja, e também tem da família Macieira, né? A juíza que é casada com o sobrinho de Dona Marli, que é uma juíza ilibada, que eu conheço a história dela como ninguém. Inclusive temos um fato fantástico, né? Que aconteceu em Rosário, que ela enfrentou Sarney na eleição do Jackson, e determinou que o Sarney não ia fazer, né, o comício. Olha quem eu estou olhando, meu Deus do céu! Olha, vocês não têm ideia como eu sou honrado de ter dois amigos deste porte e fazer programas com ele. Eu e Marquinho fizemos anos na Timbira, né, Marquinho? Um programa de 2 horas, às vezes era 2h30, que era um terror. A chegada no estúdio. Chegada no estúdio aqui de Marcos Saldanha, ele veio fazer, ele nem avisou, veio fazer, foi presencial aqui, o Marocando da História. Hoje vai falar sobre museus. Museus. Para que servem os museus, né, meu querido Felipe? Mas esse é um craque de comentário político. Ele é porque quer viver da história, entendeu? Inclusive, aproveita, Adalberto, e pergunta para ele quando os políticos ficam peça de museu. Fica muito interessante esse tema. É um museu de grandes novidades. Um museu de grandes novidades, né? Olha, esse encontro aqui é fenomenal, tá? O Jornal Rádio Universidade agora tá pesado demais, gente. Felipe aqui no remoto, Saldanha aqui no presencial, Mara Nogueira aqui de frente para mim, eu fico aqui, eu não sei para onde eu olho. Marcos Saldanha, ele está marocando outras histórias. Outras histórias. Boa, Mara, boa, é isso. É isso aí. Felipe, muito obrigado aqui. Traga, claro, né, esse resumão que vai ter nesse final de semana. Lembrando, né, que a gente já vai entrar na reta final das convenções, né? Então, o pessoal já acelerando, né? Vai acontecer muita coisa nesse final de semana e, claro, todos os detalhes com
Felipe Clã aqui com a gente no Jornal Rádio Universidade. Felipe, muito obrigado, um ótimo final de semana e até segunda. Olha, prazer imenso, né? Adalberto, Mayra, Borges, Bruno e meu dileto amigo, né, de tantas jornadas na comunicação. Beijo para você, você mora no meu coração, você é uma pessoa íntegra e necessária nas nossas vidas, meu caro Saldanha. Obrigado por poder estar lhe vendo hoje nessa sexta. Ganhei a semana. Grande Felipe, um bom dia, um ótimo final de semana, é isso aí. Mário Nogueira, vamos embora pro break rapidinho, tem dica saudável, a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade, já, não saia daí, 7h49 agora. Dica saudável. A meditação é uma prática que contribui para o equilíbrio entre corpo e mente, ajudando a promover mais tranquilidade e qualidade de vida. Com apenas alguns minutos por dia, é possível reduzir o estresse, a ansiedade e melhorar a capacidade de concentração, favorecendo o bem-estar físico e emocional. A prática regular também pode auxiliar no controle das emoções, melhorar a qualidade do sono e contribuir para a saúde do coração e do sistema nervoso. Confira agora alguns benefícios da meditação. Primeiramente, a meditação ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo mais calma, equilíbrio e bem-estar no dia a dia. Também melhora a concentração, a memória, a qualidade do sono e contribui para o controle da pressão arterial e das emoções. Por fim, reservar alguns minutos do dia para meditar é uma atitude simples, que fortalece a saúde mental, aumenta a qualidade de vida e promove mais disposição para a rotina. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Sete horas e 53 minutos. Agora o bate-papo aqui em off tá muito bom aqui com o Marcos Saldanha, que daqui a pouquinho vem com o Marocando a História e vai falar sobre os museus, né? Essas maravilhas que a gente tem. E aqui em São Luís do Maranhão tem muito museu, no estado também, né? Tem muitos museus e museus qualificadíssimos, até porque a gente tem uma história gigantesca e muito rica aqui em nosso estado, aqui em nossa capital. Daqui a pouquinho ele vem. Peraí. Ainda não visitou um museu, vai sentir vontade de visitar após ouvir o com certeza. Até porque tem muitos museus aqui que a maioria das pessoas não conhece. Eu acho que o pessoal não conhece assim, mais de 50% dos museus que existem aqui. Pode botar fé. Daqui a pouquinho o Marcos vai falar sobre isso com detalhes, claro, aqui com a gente no Marocando
a história. A gente volta com Bruno Goulart para trazer informações. Bruno, vamos falar agora sobre o TRE, que mantém o mandato do prefeito de Caxias, Gentil Neto. Inclusive foi fruto aqui também de comentário na análise de Felipe Clã, agora há pouco no primeiro bloco. Bruno. Isso mesmo, Adalberto. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão decidiu por unanimidade manter o mandato do prefeito de Caxias, Gentil Neto, do PP. A Corte analisou um recurso e concluiu que não há irregularidades suficientes para cassar o mandato do prefeito. O processo questionava a conduta do gestor na campanha eleitoral, mas os desembargadores rejeitaram os argumentos apresentados contra ele, inclusive um pedido para invalidar um dos depoimentos usados na ação. Parte das provas apresentadas foi descartada por ser considerada inadequada, mas isso não foi suficiente para anular todo o julgamento. Todos os desembargadores acompanharam o voto do relator Marcelo Elias Matos Ioca. Com essa decisão, Gentil Neto segue normalmente à frente da Prefeitura de Caxias. Adalberto, Mayra. É isso aí. Mayra Nogueira. Bruno, falamos agora da polícia que prende suspeitos de roubar R$250 mil de posto em Pinheiro. Fale mais sobre esse assunto. Isso mesmo, Mayra. 2 homens foram presos ontem durante uma operação da Polícia Civil do Maranhão que teve como alvo investigados por um assalto a um posto de combustível em Pinheiro, a 333 quilômetros de São Luís. O crime foi registrado no dia 8 de junho. Segundo as investigações, os suspeitos armados renderam funcionários do estabelecimento localizado no centro da cidade e levaram aproximadamente R$250 mil em dinheiro. Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão e busca de apreensão domiciliar. Os policiais apreenderam munições, dinheiro em espécie e diversos aparelhos eletrônicos, que serão submetidos à análise no decorrer das investigações. Após serem interrogados, os presos serão encaminhados para a unidade prisional de Pinheiro, onde permanecerão à disposição da Justiça. É isso aí, tudo isso acontecendo aqui em nosso estado, isso aí é uma coisa realmente para ficar de olhos abertos, tá? Conta de roubo, assalto, isso aí, imposto, ação, imposto no interior do estado, aqui em Pinheiro, né? Bora ficar atento aí, polícia também, né? A polícia rodoviária, né? Que fica atenta, que deve ficar atenta também a essas movimentações, né? Olha, Bruno, Justiça Federal está mandou, né, fechar um lixão em área reivindicada por indígenas. Isso lá em Viana, né? Olha, a coisa estava terrível por lá, viu? Isso mesmo, Adalberto. A Justiça Federal determinou que a Prefeitura de Viana, na Baixada Maranhense, a 217 quilômetros de São Luís, encerre em até 6 meses um lixão clandestino instalado em uma área reivindicada pelo povo indígena Acroá Gamela. O território está em processo de demarcação. A decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal em uma ação civil pública. Além da desativação do lixão, o município deverá recuperar a área degradada e regularizar a gestão dos resíduos sólidos produzidos na cidade. O lixão funciona no povoado Tabareuzinho Cavacos, dentro dos limites da terra indígena Taquaritiua, segundo o Ministério Público Federal. Fiscalizações realizadas entre 2023 e 2025 pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Maranhão, identificaram o funcionamento de um depósito de lixo a céu aberto no local. Durante as vistorias, foram encontrados resíduos domésticos e até lixos hospitalares, como seringas e frascos de soro. Também foram registradas queima irregular de lixo, produção de chorume sem tratamento, risco de contaminação do solo e da água e ausência de licenciamento ambiental. Durante o processo, a Prefeitura alegou que o lixão já havia sido desativado, que firmou contratos para transportar o lixo até um aterro sanitário licenciado em outra cidade da região. Mas, ao analisar o caso, a Justiça considerou que a interrupção do descarte não elimina os danos ambientais já provocados. Em caráter de urgência, o município deverá interromper o descarte e a queima de resíduos no local. No prazo de 6 meses,
a Prefeitura deverá desativar completamente o lixão e apresentar um projeto de aterro sanitário ou outra solução ambientalmente adequada. Em caso de descumprimento da ordem de desativação, o município vai pagar a multa diária de R$ 5.000, além de ficar sujeito a outras medidas judiciais. Adalberto, Mayra. É isso aí, Bruno. Muito obrigado pela participação aqui, inclusive aproveitando o ensejo aqui dessa informação que fala sobre esses medicamentos proibidos aí com destino ao Maranhão, aliás, de indígenas, né, de lixão em área indígena, né, em Viana, tá? Que também é notícia do Orgânica, tá, pessoal? Hoje, sexta-feira, 13h, aqui as informações da sustentabilidade, meio ambiente, no programa Orgânica. Não percam. Mayra Nogueira, a gente vai agora para o Rádio Ciência, tá? Daqui a pouquinho o Bruno volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. E se preparem, Marcos Saldanha está aqui, vai falar no Marocando a História sobre os museus, vai ser um bate-papo muito interessante, muito bacana, né? Claro, já embarcando no final de semana aí, porque tem muita coisa para fazer também, tem opções no roteiro cultural, a gente volta daqui a pouquinho com mais Jornal Rádio Universidade, vamos para a produção científica, vamos para o Rádio Ciência. Tambores que ecoam ancestralidade, a força da cultura brasileira, com raízes no Maranhão. Vem aí, Festival Aió, dias 30 e 31 de julho na Praça das Mercês, a partir das 18 horas. Shows com Sandra Sá, feijoada completa, apresentações de tambor de crioula, boi da fé em Deus, boi da maioba e muito mais. Realização, Associação Cultural Pé no Chão e Ministério da Cultura. Patrocínio, Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Compir. Festival Aió, onde a raiz encontra o futuro. Startup desenvolve equipamento de secagem com fontes de energia solar e infravermelho. Você sabe o que é infravermelho? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Taba Inovação. Startup desenvolve equipamento de secagem com fontes de energia solar e infravermelho. As informações com Pedro Batista. O ciclo produtivo de comunidades tradicionais, pesqueiras e agrícolas é repleto de riquezas culturais e econômicas para o Brasil. Entretanto, sofre dificuldades estruturais e de recursos. Um desses desafios é contornado pela Taba Inovação, Saberes e Comunidades, startup criada dentro da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, a 333 quilômetros de São Luís, a partir de uma demanda real: aperfeiçoar as técnicas de secagem de alimentos nesse ciclo produtivo. Os alimentos normalmente são secos a partir da exposição ao sol e ao ambiente, o que pode facilitar a contaminação, reduzir a qualidade sanitária e dificultar o acesso dos produtores a mercados formais. E é a partir disso que surge o secador híbrido solar infravermelho, que une 2 fontes de energia como forma de otimizar esse processo, mesmo em condições climáticas variáveis. O diretor executivo da Taba, acadêmico da graduação em Engenharia de Pesca da UFMA Pinheiro, Matheus Gama Ribeiro, explica como o secador funciona e fala da validação do produto. O secador híbrido combina 2 fontes de energia. Durante o dia, ele aproveita a radiação solar para aquecer o ambiente interno, e quando há chuva, baixa radiação solar ou a necessidade de continuar a secagem, o sistema funciona como fonte complementar, realizando a secagem. O monitoramento com sensores permite maior controle, padronização e segurança durante o processo. Na nossa validação inicial, ela foi positiva, principalmente porque a solução corresponde a problemas já vivenciados pelas comunidades, como a exposição dos alimentos no solo, a dependência do clima e o acompanhamento constante. Ainda não temos um percentual definitivo de aceitação, mas o retorno observado indica um bom potencial de adoção nas comunidades. Além disso, o equipamento acompanha orientações técnicas e capacitações para assegurar o uso adequado e padronizar o processo de secagem.
O secador também é acessível, de baixo custo e adaptável às realidades locais dos produtores. Com o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por meio do PISIN, Programa de Incubação de Startups, a tecnologia foi aprimorada para a criação de um MVP, Produto Mínimo Viável. A perspectiva de expansão da startup envolve 3 caminhos. O primeiro envolve aumentar capacidade, eficiência, facilitação de limpeza e adaptação para diferentes produtos, como frutas e mariscos. Ampliar a atuação territorial é outro caminho, por meio da consolidação no Maranhão e contato com outras regiões. Combinar vendas, manutenção, capacitação, serviços digitais de monitoramento é o terceiro caminho para impulsionar a startup. Além, é claro, de parcerias com o governo, cooperativas, associações e universidades. Para Matheus, as novas tecnologias precisam funcionar como uma ferramenta de fortalecimento de saberes das comunidades tradicionais. Um ponto essencial nessa discussão é que inovação não deve significar a substituição dos conhecimentos tradicionais. A tecnologia precisa funcionar como uma ferramenta de fortalecimento das práticas locais. Por isso, o desenvolvimento de soluções para as comunidades exige diálogo contínuo, testes em condições reais, capacitação e possibilidade de manutenção no próprio território. Também é necessário pensar no acesso financeiro, porque uma tecnologia eficiente pode continuar distante dos usuários quando não existe aquisição coletiva, subsídio ou parceria institucional. Outro aspecto importante é acompanhar os impactos depois da implantação, considerando a redução de perdas, o aumento da renda e a qualidade do produto. A iniciativa ficou em primeiro lugar no Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, na categoria Estudante Universitário, com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E o infravermelho, você sabe o que é? O infravermelho é um tipo de radiação eletromagnética invisível aos nossos olhos, localizada logo abaixo do vermelho no espectro de luz, descoberta pelo astrônomo William Herschel, em 1800. Todo corpo com temperatura acima do zero absoluto emite radiação infravermelha, pois ela está ligada diretamente à vibração térmica das moléculas. Quanto mais quente um objeto, maior é a quantidade de infravermelho que ele emite. É por isso que câmeras térmicas conseguem enxergar o calor de pessoas, animais e objetos, mesmo no escuro, captando essa radiação e transformando-a em imagem. Hoje, o infravermelho está presente em controles remotos, sensores de presença, câmeras térmicas, telecomunicações por fibra ótica e até na astronomia, ajudando a observar regiões do universo que a luz visível não consegue atravessar. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui pela Universidade FM. Acompanhe a gente pelo YouTube também, tem imagens por lá da nossa live do Jornal Rádio Universidade, diretamente no site www.universidadefm.ufma.br, e você pode participar pelo WhatsApp 992 17 26 47, ou então deixando sua mensagem lá no YouTube também. Olha, Mário Nogueira, de volta aqui com Bruno Goulart. Bruno, vamos falar aqui agora, falando sobre... A Polícia Federal apreendeu carga de medicamentos proibidos com destino ao Maranhão. Bruno, onde foi essa apreensão? Isso mesmo, Adalberto, uma carga com 600 ampolas de medicamentos de importação proibida, que teria como destino o Maranhão, foi apreendida pela Polícia Federal na quarta-feira, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná.
Um homem foi preso em flagrante durante a ação. Segundo a Polícia Federal, a apreensão ocorreu durante procedimentos de fiscalização de rotina realizados no terminal aeroportuário. Ao inspecionarem a bagagem do suspeito, os policiais encontraram as ampolas de medicamentos. De acordo com as investigações, os medicamentos seriam enviados para o Maranhão. O material foi apreendido e será submetido à análise pericial para auxiliar nas investigações. Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à unidade da Polícia Federal, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. A Polícia Federal informou que o homem poderá responder pelos crimes de contrabando e contra a saúde pública. As investigações continuam para apurar a origem dos medicamentos e identificar outros possíveis envolvidos no transporte da carga ilegal que viria para o Maranhão. Adalberto. Isso aí, Mayra. Borges, opa. Nossa, é o hábito, Borges, né? segunda-feira Borges só está na aqui. Segunda. Bruno, falando agora de um assunto também que é muito sério, o adolescente suspeito de envolvimento na morte de grávida e criança morre em operação policial. Isso mesmo, Mayra. Um adolescente investigado pelo ataque que matou Samira Costa Correia, que estava grávida de 3 meses, e o filho dela, Ian Caleb Costa Santos, de 4 anos, morreu ontem durante uma operação policial em São Luís. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Segundo a secretaria, o suspeito foi encontrado no bairro da Vila Palmeira e teria reagido à abordagem dos policiais. Houve troca de tiros e o adolescente não sobreviveu após ser levado para atendimento médico. Até o momento, 15 pessoas foram presas por participação nesse crime e outras 9 morreram em confrontos com a polícia durante as operações. Mais de 20 pessoas já foram identificadas como integrantes da ação criminosa. A principal hipótese é de que o crime tenha sido motivado por disputa entre facções. A polícia apura que integrantes de uma organização criminosa procuravam o companheiro de Samira, que teria deixado a facção para integrar outro grupo. Como ele não estava em casa, os criminosos teriam atacado os familiares. O ataque aconteceu no dia 10 de julho, na zona rural de São João Batista, na Baixada Maranhense, a 280 quilômetros de São Luís. Cerca de 15 homens armados invadiram 3 casas da mesma família, atearam fogo no imóvel onde Samira e o filho estavam, e os corpos, infelizmente, foram encontrados carbonizados. Mayra. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Bruno, muito obrigado pelas suas informações hoje aqui no Jornal Rádio Universidade. E Borges volta, né? Volta na segunda-feira, claro, com as informações. Bruno, muito obrigado, um bom dia e até a próxima substituição aqui de Borges. Até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Adalberto. Obrigado, Adalberto, Mayra. Obrigado você que nos ouviu nessa manhã. Uma boa sexta-feira a todos. É isso aí. A gente continua com o Jornal Rádio Universidade, porque Marcos Saldanha está aqui para trazer muita coisa bacana de reflexões sobre a história e marocando, claro, com a gente. Olha, Mayra Nogueira, vamos aqui para a previsão do tempo, tá? Previsão do tempo e Tábua de Maré. São 8h12, hoje, sexta-feira, em São Luís e no Maranhão, a tendência é de vento forte a moderado, calor úmido e ainda pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia, com maior chance de instabilidade em alguns períodos. Em São Luís, o tempo geral, ventania com algumas pancadas de chuva, temperatura em torno de 26 graus agora, com a máxima perto de 30 a 31 graus e a mínima próxima de 25 graus ao longo do dia. A umidade alta, deixando aí o clima abafado, mesmo com vento. Vento soprando de leste a nordeste com velocidade moderada e rajadas mais fortes em alguns momentos. E como fica o dia? Pela manhã, o céu entre sol e nuvens com sensação de calor úmido e a possibilidade de chuva passageira. À tarde, período mais instável, com maior chance de pancadas rápidas e aumento da sensação térmica. À noite, o vento continua presente e ainda pode haver chuva isolada, mas sem sinal de tempo ainda firme e seco. E vamos agora à Tábua de Maré com Adalberto Júnior. Adalberto. É isso aí, Mayra Nogueira. Neste dia 31, a primeira pré-mar aconteceu agorinha, tá? Agora há pouco, na verdade. 7 horas e 53 minutos, com 5,6 metros.
A segunda vai acontecer às 8h12 da noite, com 5,5 metros. Agora, na Baixa Mar, a primeira aconteceu às 1h47 da madrugada, com 1 metro. A segunda será às 2h08 da tarde, com 0,7 metro. Notícias do Brasil. É isso aí, acompanhando aqui a atualização das manchetes, a manchete dos jornais nacionais. A gente já está aqui com o YouTube na live, você pode conferir a imagem também, tá? Em O Globo, a manchete é: aval do STF. Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha por tráfico de influência. Polícia apura se houve também corrupção em suposta tentativa de interferir em compras da saúde. Filho do presidente nega as suspeitas. É isso aí, tem que investigar. Maria Nogueira, o que está na manchete? São Paulo, O Estado de São Paulo? Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha por tráfico de influência. A suspeita dos investigadores é de acesso ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Saúde. Defesa classifica a decisão como estranha. Isso aí. Para finalizar, aqui com Folha de São Paulo, Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha por tráfico de influência. A apuração cita Ministério e Gabinete Presidencial. Lula diz que filho terá de provar inocência. O ministro André Mendonça, do STF, Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, do PT, por supostos crimes de corrupção e tráfico de influência. O caso, em apuração pela Polícia Federal, envolve tentativas de obter autorização no Ministério da Saúde para a venda de cannabis medicinal. Lulinha atua no ramo com Roberta Luxinger e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS. A suspeita é que tráfico de influência tenha ocorrido junto ao Ministério e também ao Gabinete da Presidência. Ontem, Lula disse que não vai usar o cargo para proteger o filho e que, se ele for culpado, vai ter que pagar, aspas, o que todo mundo paga quando erra, fecha aspas. 8h15, agora está na hora de Marocando a História, Maria Nogueira. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Marocando a História, com Marcos Saldanha. Estamos aqui, claro, com ele, ao vivo em cores, carne e osso aqui com a gente. Ixi, até esqueci de botar o microfone para ele. Está aqui, Marcos Saldanha, né? Já está tão habituado aqui com a gente. Marcos Saldanha, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, querida Mayra, e bom dia também a todos os nossos teleouvintes, os que estão nos ouvindo e os que estão nos assistindo. Sexta-feira, todo mundo começa a entrar no clima de final de semana, e a nossa marocada de hoje pergunta aos nossos teleouvintes para que servem os museus. Acima de tudo, muita diversão e entretenimento, com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? Bom, é uma coisa curiosa, né, Mayra? Os museus, eles vão surgir lá na antiguidade. E olha que história curiosa, né? A Mnemoses, né, é uma das musas, né, da memória, né? A deusa da memória, e ela é uma musa, e era o local... os museus surgem daí, musas, né, onde se colocavam as oferendas para os deuses, né? Então essa ideia de ter esse local, de receber os tributos, as oferendas do povo, é que vai dar origem ao nome museu.
Ao longo do tempo, museus e bibliotecas vão se transformando numa mesma coisa, onde você coloca, além das oferendas, você coloca peles de animais exóticos e você coloca coisas ligadas não só à arte, mas também ligado à ciência, por exemplo. Ao longo do tempo, você tem uma mudança na ideia do museu, né? Chega até, com os iluministas, a ser um livro chamado de museu, aquelas primeiras enciclopédias e tudo que surgiram, mas só com o passar do tempo começam as coleções que vão sendo formadas no Renascimento como coleções particulares, elas começam a se tornar públicas, até quando surgem as nações, né, um historiano um pouquinho nacionais, e começa aquele sentimento de buscar a identidade. Olha só que curioso. Daí começam a surgir os museus nacionais, os museus públicos no século XIX, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é o primeiro museu brasileiro, que é justamente essa tentativa de criar um espaço onde as pessoas possam enxergar coisas do país e possam se encontrar, possam se enxergar. Então, nesse sentido, é que os museus, eles sempre funcionaram como espelho daquilo que você acredita, daquilo que você é. Então, da mesma forma que as pessoas vão mudando ao longo dos séculos, os museus também vão mudando. Por isso que toda cidade, não é só país, não é só estado, mas toda cidade, ela precisava ter um museu, ela precisa ter um museu, porque olhar o museu, perceber o museu ao longo do tempo, é perceber que cidade, que povo é aquele que vive através daquela história. É exatamente o que a gente faz todo dia quando acorda, a gente se olha no espelho. E a gente faz um exercício de se enxergar. Mayra, a gente lembra quando a gente era garoto que tinha aquele negócio assim, você não se enxerga, né? Aquela discussão, procure se enxergar. Te enxerga, menino. Te enxerga, menino. E isso parece um xingamento, e eu sempre achei isso uma coisa muito curiosa, porque se enxerga, na verdade, é um exercício que a gente realmente devia fazer. Nem sempre a gente consegue se enxergar. Então, nesse sentido, Adalberto, que os museus, eles servem como essa provocação. Quando alguém diz assim, vê se te enxerga, no fundo é como se ele estivesse dizendo, vá ao museu e procure se enxergar. Não só naquilo que está exposto, né, naquela exposição, mas como aquilo está exposto, né? Então mostra muito isso. Então os museus do século XX, eles vão abrindo não só para exposições populares, vão ficando cada vez mais próxima do povo, como eles começam a buscar ações sociais. Se você pega, por exemplo, o nosso Museu Histórico, ele completou 53 anos aqui no dia 28 de julho. Olha que curioso, ele é fundado no 28 de julho de 1973, o nosso primeiro museu de fato histórico. Há 200 anos, quando a Biblioteca Pública foi criada, foi inaugurada, o projeto da Biblioteca Pública já era que fosse um museu e uma biblioteca. Mas o acervo de livro era tão grande que ele acabou ficando só biblioteca. Mas ele nasce um pouco com esse sentimento de que também fosse um museu. Haviam coleções particulares, e acabou que não vingou como um museu na ideia que a gente conhece, mas nasce com um espírito de museu anterior ao que é o nosso museu. Então, o nosso museu ele é recente, o nosso Museu Histórico e Artístico do Maranhão, né? Completou agora 53 anos. E ele é inaugurado numa data simbólica para a história do Maranhão, uma data de adesão do Maranhão à independência. Então, quando isso acontece, não é por acaso, não é coincidência. Claro. A data da adesão é justamente quando o Maranhão entra nesse sentimento nacional do Brasil. Né? E aí você inaugura um museu naquela data simbólica, mostra muito como a gente entende a história. E o acervo que a gente vai tendo no museu durante o século XX, ele conta muito essas histórias de vencedores e vencidos. Você tem uma liteira que representa o tempo que Ana Jansen, das senhoras carregadas, você tem telefone Ericsson, né, aqueles de parede antigo, você tem azulejaria, você tem mobília do século XIX, você tem moedas, você tem assim porcelana, tem um museu de arte sacra e tem um museu de artes visuais. Mas o museu também, ele já começa a abrir
A gente sabe, vocês divulgam vários eventos como exposições. Está acontecendo agora a exposição do artista Tairo, né, Lisboa. Está lá, está acontecendo. Junto com essas exposições, já teve apresentação de Buma Meu Boi dentro da casa, fazendo parte da exposição. Tem palestras, tem debates, tem rodas de conversa. Então, os museus eles estão buscando cada vez mais estarem vivos, trazerem as pessoas para dentro do museu, mas também ir até as escolas, ir até a comunidade, levar parte do acervo. E o desafio para o século XXI, não só para o Museu Histórico, que aniversariou agora em julho, mas para todos os museus, é ser o que a museologia chama de um museu integral. É esse museu cada vez mais aberto para o povo. Quer dizer, ele não só mostra as coisas do povo, mas ele também pertence ao povo, ele representa o povo. Então, toda vez que o museu ele conseguir ser um museu integral, ou tentar ser um museu integral, esse espelho é como se ele estivesse sendo lustrado, é como se ele estivesse cada vez menos embaçado, cada vez refletindo melhor. Isso significa que as pessoas estão indo, estão olhando o museu, mas também estão se enxergando. A gente precisa superar aquela dicotomia histórica entre vencedores e vencidos, né? Eu acho que boa parte dos nossos museus já começa a mostrar isso. Todos eles praticamente mostram, né? Você tem a história, se você pega o Museu da Balaiada em Caxias, por exemplo, você tem mobília de pessoas ricas e tudo, mas você tem também objetos que pertenciam à população, né, ao dia a dia do povo. Mas a gente precisa ir para além disso, a gente precisa mostrar à sociedade do agora, do que está acontecendo, os desafios, os dilemas. O Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, em São Paulo, faz isso muito bem, com a dinâmica, é poético e mostra conceitos, desafios. Então, eu acho que essa é a importância. Então, não é que a gente só precisa conhecer o museu no sentido de você já foi um museu alguma vez na vida, não é sobre isso. É sobre ir permanentemente aos museus. Ou seja, eu sempre que vou ao museu, eu estou falando do Museu Histórico, mas isso vale para o Centro de Pesquisa de Arqueologia, isso vale para nossos aparelhos culturais todos, Casa de Inhozinho, né? Então, esses espaços todos, você precisa revisitar constantemente, porque quando você volta ao museu, você está indo com perguntas diferentes. Aquela primeira ida, o que te motivou a ir naquele museu, você tinha umas indagações. Você, quando volta, você tem novas indagações, você tem novas perguntas, você tem novos olhares, você vai enxergar coisas. É por isso que quando a gente vai no museu, a gente fala, gente, isso aqui sempre teve aqui? Não, isso sempre teve. Tem sempre uma coisa nova. Tem sempre uma coisa nova, mesmo quando não há uma peça do acervo nova, porque é você, na verdade, que viveu coisas novas e está se redescobrindo ali também. Você também se renovou. O museu vive, né? O museu vive. E daí, por isso, as exposições temporárias, os eventos, quando eles acontecem, quer dizer, essa coisa de uma palestra, de uma roda de conversa. Então, você precisa estar sempre indo ao museu. Esse é o nosso desafio. Eu queria só fazer uma pequena fagulha, aqui para ti, né? Riscar um fósforo aqui. Assim, você está falando da importância dessas casas que são maravilhosas. A gente tem aqui museus, enfim, como eu tinha falado antes, né? Tem museus que a gente nem conhece aqui. Agora eu queria falar que você falasse justamente de São Luís, né, e outros pontos daqui do estado, de serem cidades, museus vivos. A cidade de São Luís é um museu. Exemplo, até pouco tempo ainda tinha aquela locomotiva ali na Refesa. Aquilo ali é uma peça de museu. A gente olhava que as pessoas passavam de ônibus ali indo para o trabalho, tinha ali uma peça de museu, que ali tinha uma história, tinha uma referência. Outros pontos daqui, o nosso Casaril. Lá em Viana tem Casaril. Sim. No interior, você acabou de trazer essa informação, né, de um museu lá no interior do estado, como tem outros também, né, outras casas que foram renovadas. Tem essa questão dos barcos, né, aqui em São Luís, as embarcações. Luiz Felipe Andrés. O Estaleiro Escola, por exemplo. Isso tudo está vivo, está aqui, a gente olha, passa de ônibus, passa de carro, a gente olha.
São Luís é um museu vivo. Museu vivo, né? Quer dizer, o Luiz As Felipe... estátuas também, né? As estátuas, né? Que tem várias. E é engraçado que perceber essas coisas é um exercício importante para a gente, porque um monumento, uma estátua, uma construção, quando ela é feita, ela diz muito sobre a época em que ela é feita, ela diz muito sobre quem fez, ela diz muito... Gente, é um exercício muito curioso, as embarcações. De repente você está no Estaleiro Escola, bem aqui no Itaquibacanga, e diga-se de passagem, um local seguro, com uma exposição interessante, e tem restos do que pode ter sido. Olha só, lá tem, no Estaleiro Escola, gratuitamente, você pode levar sua família para lá, você pode ver o resto do que foi uma caravela do século XVII. E foi encontrada aqui na nossa maré. E é uma coisa que eu não sabia. Nem eu. Pois é, eu fui lá e o Luiz Francisco Andrés, que é filho do Luiz Felipe, falou: Marcos, olha, esse pedaço de embarcação nós fomos recolher na praia aqui do Itaquibacanga. E nós fizemos datação, é datado. E ela coincide com esse período de 1600 e pouco. A gente não consegue dizer de qual embarcação pertencia, mas você está tocando, você está olhando aqui o resto de uma nau, de uma caravela. E eu digo, caramba, e eu não sabia disso. Então você tem lá também aqueles barcos que eram usados para transportar gado. Existia um gado, uma embarcação específica que vinha da Baixada, as gambarras, que usavam pelos rios, mas ela tem uma característica diferente. É uma espécie de balsa, mas apropriada a transporte de carga viva. Ela é para isso. Então você tem a tecnologia, ele mostra, olha, Marcos, a engenharia de uma embarcação, ela te conta, ela está aqui, Marcos, está aqui a história de Grécia, está aqui a história de Roma, está aqui a história do Egito, está aqui a história dos vikings. A partir da canoa, vamos dizer assim, numa costeira, ele consegue te dizer, ó, isso aqui os nórdicos criaram, isso aqui, essa escotilha, quando você pega uma lancha, um barco, e tem aquela escotilha que você abre e fecha de madeira, aquilo ali os franceses que criaram, e aí os outros foram incorporando. Tá aqui, a história está viva, numa embarcação bem aqui, como você falou, no desterro, no portinho, você olha aquilo ali. Então você tem a história viva. Agora, quando você tem a oportunidade de ter um espaço, e isso é apresentado para você com mediação, isso educa o teu olhar. Então, educa, a gente fala de marocá. Marocá é isso, é educar o teu olhar. O que a gente faz com o marocando é tentar educar o olhar das pessoas a partir das informações. E quando a gente faz isso, a gente começa a enxergar as coisas que passam batido de uma forma melhor. E ao fazer isso, no fundo, a gente está fazendo o quê? A gente está se humanizando, todos nós. A gente está, ao aprender um pouco mais sobre a vida que a gente constrói, a gente está se humanizando, né, Maia? E Marcos, falando sobre museu, a gente lembra, quando se fala em vou ao museu, fala de museu, as pessoas já remetem a coisa muito antiga e esquecem dessa questão bem que você falou da evolução, né? O museu evoluiu, inclusive, até mesmo para que as novas gerações elas possam também ter os museus virtuais, esse conhecimento, também. essa possibilidade, né? De conhecer a história antiga até o que está acontecendo atualmente. Isso, exatamente, quer dizer, é o que o Adalberto também chamou a atenção. Você vê, os museus, eles estão com acervo digitais. Sim. Não é só fazer você visitar o museu através da internet. Já existem museus com acervos criados mesmo de forma virtual. E ali não tem peças antigas, velhas, como as pessoas chamam. E não deixa de ser um museu, por exemplo, né? Então, esse conceito da gente ir a um local para olhar as oferendas feitas à deusa da memória, as musas, ele continua vivo. Então, a gente continua na história, né? Tá aí a Odisseia fazendo o maior sucesso. Ela tem novas releituras, provocando novos olhares, quer dizer, a ideia é essa, né? Quer dizer, quando você vai ao museu, você está assistindo um filme, você está reassistindo um filme, então está provocando sentimentos, você gosta de uma coisa, você não gosta de outra. Está marocando, né? Está marocando, e é isso, né? Marocando a vida dos outros, né? Não está marocando a vida dos outros, como é que as escarradeiras, as namoradeiras, né? Os canapés, quer dizer, que eram as cadeiras que você sentava, que tem no museu. Então, assim, são tantas coisas, são tantas riquezas, que você precisa um pouco sair da tua zona de conforto para
essa oportunidade, ir para uma exposição de arte moderna, ir para uma palestra, ir para uma apresentação de Bumba Meu Boi, ir para, quer dizer, vários eventos que acontecem nos museus. E eu tive recentemente na biblioteca, eu vou muito e fico caçando jornais e pesquisando livros antigos. Marocano. E eu achei tão legal, nesse período de férias, Mário, eu achei tão bonitinho, famílias, eu vi, ninguém me contou, eu fiquei tão feliz, famílias, pai, mãe, filho, e famílias não de turistas de fora, turistas da própria ilha, gente que vem de bairros de São Luís e vão com a família visitar a biblioteca pública. Olha que fantástico. Além dos museus, também era uma tarde em família, por exemplo. Eu vi isso antes de ontem e achei lindo isso, pai, mãe e a filha fazendo mochilinha, garrafinha de água. E eu pensei que eles estavam vindo de outro estado. Não, eles estavam vindo de um bairro de São Luís que programaram nas férias escolares da filha uma visita em família à biblioteca. Que experiência, que memória afetiva está sendo construída, né? A importância desse link dos museus e as escolas, né, que na educação é extremamente importante para justamente essas crianças terem uma visão da sua própria história. E isso é uma pauta que, com certeza, a gente pode explorar em outro Marocando da História, porque a gente já estourou o Tá bom de marocada por hoje. Olha, nunca é suficiente. Marocar é muito bom. Esse espaço aqui, é pena que ele acaba, né? É pena que ele acaba. A gente, com o Marcos Saldani, ele trazendo, claro, essas memórias brilhantíssimas da nossa cultura, da cultura em geral, enfim, do marocar. Né? As pessoas estão se acostumando, com isso, que legal. E tem esse espaço cativo aqui toda sexta-feira. Mas não é só aqui. Marcos Saldanha está lá na Rádio Timbira, ele tem também esse projeto que ele leva, essas marocagens, isso tudo que ele está falando aqui de forma presencial e dê a agenda para a gente finalizar. Pronto, eu vou só fazer um convite. Amanhã, sábado, a partir das 10h30, na Rádio Timbira, com a irmã da universidade, a partir das 10h30, a gente faz o História em Debate, exatamente conversando com a diretora do Museu Histórico sobre os 53 anos do Museu Histórico, discutindo sobre a importância dos museus. E queria trazer para você também aqui, pessoalmente, um abraço do nosso ouvinte para você, que é seu fã, o Edgar Rocha, fotógrafo querido. Olha. Esteve conosco lá no História em Debate, uma homenagem a Zubel, ele que conheceu, trabalhou junto, e que diz que gosta muito do seu trabalho, ouve a Rádio Universidade, eu não podia... Eu fico feliz, né, pela referência, claro, e ele que é uma grande referência aqui, né, no que diz a imagem, né? O cara é um fotógrafo de mão cheia. Excelente. E é um dos históricos, né? Pode-se dizer. Com certeza. É um histórico história. Na iconografia aqui do nosso estado também. Produziu bastante fotos históricas, inclusive, do Maranhão, né? Um abraço, um beijo para você e continue com a gente nessa sintonia. A satisfação do jornalista, radialista, quem está na comunicação, é isso aí. Então, assim, se isso acontece, olha, isso é a maior felicidade. Isso é melhor do que dinheiro. Com certeza. Muito obrigado, Marcos Saldanha. A gente espera você aqui na sexta-feira com muita ansiedade, tá? Mas, vocês matem essa saudade amanhã na Rádio Timbira. Lembrando que tem a live também, pode ir pelo YouTube, tá, pessoal? Sim. Lá com ele também, claro, no presencial, Marcos Saldanha. E acompanhe ele também no Instagram. Vai lá. Marcos Histórico. Marcos com U Histórico. Tamo lá. Ele é histórico. É Marcos Saldanha. Pessoal, vamos para o break rapidinho. Mara Nogueira, a gente volta com o esporte e depois com o roteiro cultural, que tem muita coisa, tem muita diversão ainda para rolar aqui também no Jornal Rádio Universidade durante todo o final de semana. A gente volta já, é rapidinho. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência. Os direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5h para as 9 da noite. Na Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte.
E vamos às notícias do esporte, aqui com a gente na Rádio Universidade. Mayra Nogueira, a gente começa falando do atacante maranhense, a atacante, Eudmila, de Santa Luzia, 294 quilômetros de São Luís, ela que foi anunciada como nova jogadora do Pachuca, do México, olha só, após o Santos negociar a transferência da jogadora na quarta-feira, anteontem, dia 29. A negociação entrou para a história do time feminino paulista, que com a maior já feita pelo Departamento de Futebol Feminino dos Santos. O valor da transação não foi divulgado. Em nota, o Santos confirmou a saída da jogadora e também agradeceu o desempenho dela durante a temporada. Vale destacar, além do Santos, ela já vestiu a camisa, né, da Chapecoense, do Grêmio, Ferroviária e também Corinthians. É isso aí, boa sorte nessa disparada. Parabéns, Dalberto. inclusive. Vamos continuar aqui com o Balsas Futsal, que encerrou a participação na Liga Nacional de Futsal Silver, derrotado pelo Vasco por 6-3 em casa, no ginásio Castelinho, em partida pela última rodada da primeira fase da competição. Pelo Vasco, Marquinhos fez 3 gols, Neto Loureiro e Mitiuê marcaram um gol cada. Já pelo Balsas, Cacau fez 2 e Totó 1. Com a derrota, o Balsas encerrou a participação na competição com 4 pontos e na última colocação do campeonato. Já o time carioca avançou de fase em primeiro lugar na tabela com 31 pontos. Em 15 jogos, o Balsas teve 13 derrotas, 1 vitória e 1 empate. É isso aí, valeu a participação. E finalizando, Mayra Nogueira com o Sampaio Basquete, que disputa nesta sexta, dia 31, hoje, portanto, às 9 da noite, no Tênis Clube de Campinas, em São Paulo, o terceiro jogo da melhor de 5 na final da Liga de Basquete Feminino 2026, isso contra o Campinas. Ontem pela manhã o time chegou à cidade sede e realizou o primeiro treino. Nesta sexta, o elenco deve ter mais uma atividade antes da partida. Caso o Tricolor vença o terceiro jogo, será campeão da LBF 2026. A gente vai torcer bastante, claro, para que isso aconteça. Já que venceu os 2 primeiros jogos. O primeiro confronto, o placar 65-54. No segundo, 70-52. Tem que manter isso aí. Vale ressaltar, Alberto, que em 2024, o Tricolor, que estava na vantagem com 2 jogos ganhos, perdeu de virada para o SESI Araraquara no 5º jogo disputado em São Luís. Não pode acontecer isso, tem que garantir, claro, trazer esse troféu para a gente, com certeza, e boa sorte às meninas do Sampaio Basquete, com a redação aqui de Maiara Cordeiro. Mas tem mais esporte, Mayra Nogueira? Temos comentário aqui de Paulo Pellegrini. O UEFA diz não a Infantino e anuncia boicote. Não é isso, Paulo Pellegrini? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Não é de hoje que as relações entre a FIFA e a União Europeia de Futebol, a UEFA, né, a Confederação Europeia de Futebol, que organiza o futebol de seleções do continente, não é de hoje que essas entidades se bicam e têm conflitos de interesse. A FIFA, sempre pensando em ampliar a sua participação, principalmente nos mercados periféricos do planeta, e para isso nem sempre privilegiando questões técnicas do jogo, e a UEFA sempre pensando em proteger os seus filiados, principalmente em prol da manutenção da qualidade do jogo. Mais períodos de descanso, menos competições que envolvam seleções e coisas assim. A novidade nessa relação surgiu essa semana, ontem mais especificamente, quando a UEFA anunciou um boicote aos torneios realizados pela FIFA em função de um anúncio que a FIFA havia feito essa semana de venda de ações do futebol, né? Venda de ações da FIFA, uma espécie de privatização da FIFA. Uma ideia que parece ter surgido pós-Copa do Mundo, da relação imbrincada do presidente da FIFA, Gianni Infantino, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e dessa relação que a gente viu bastante polêmica entre esses dois mandatários, a FIFA anuncia a ideia, né, de criar uma empresa para administrar os seus torneios e vender ações a investidores privados. E a informação que circula, que não seria surpresa para ninguém diante dessa relação imbricada entre Trump e Infantino,
que o irmão do genro do presidente dos Estados Unidos é que seria o responsável pela distribuição das ações dessa nova empresa da FIFA. Evidentemente, para quem liga para futebol, essa é uma informação preocupante, uma espécie de privatização, mais ainda, né, da FIFA, e a UEFA, naturalmente, anunciou essa medida considerada radical de boicotar até que a FIFA dê um passo para trás, até que a FIFA anuncie que essa ideia não irá acontecer, até que a FIFA desista dessa ideia, as seleções filiadas à UEFA não irão participar de competições organizadas pela FIFA. A Europa detém 55 seleções, tá? A próxima competição de grande porte que a FIFA vai organizar é a Copa do Mundo Feminina, marcada para o Brasil em 2027. E aí, sem a participação de países europeus, essa competição pode ficar esvaziada. E mais do que isso, a UEFA manifestou essa posição e recebeu rápido apoio de mais duas confederações continentais. A Confederação da América do Norte, Central e Caribe, chamada de CONCACAF, e a Confederação Asiática, a AFC. Aí, somando todos esses países, são 143 seleções das 211 membros da FIFA, o que configura uma maioria entre as seleções. Então, essa ideia do Infantino de agradar Donald Trump começa a lhe trazer consequências no mundo do futebol. Para vocês terem uma ideia, Adalberto e Mayra, a nota da UEFA fala o seguinte, ó: a UEFA e suas 55 associações membros estão unidas. Rejeitamos de forma unânime e inequívoca a proposta da FIFA de transferir participações na propriedade da Copa do Mundo e de outras competições para investidores privados. A Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento. Ela é um dos maiores legados esportivos do futebol. Foi construída ao longo de gerações por jogadores, seleções nacionais e torcedores de todos os continentes. Nenhuma parte dela deve jamais ser entregue a investidores privados. A Copa do Mundo não está à venda. Acho que essa manifestação da UEFA é sem dúvida a mesma que qualquer torcedor apaixonado por futebol e que tem repulsa natural a essas práticas da cartolagem mundial pensaria também. É isso, Adalberto e Mayra. O Comentário Esportivo volta na próxima terça-feira e amanhã, sábado, 11 da manhã, tem mais Esporte na Universidade FM com o apito inicial 106 com Heraldo Moreira, Ana Letícia Ferro e a equipe de esportes da Universidade FM. Até a próxima. É isso aí, Paulo. Muito obrigado pela presença, claro, informação e análise. A gente vai agora para o Roteiro Cultural Mayra Nogueira. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. E você já sabe, você fica por dentro de tudo que acontece na cidade agora, aqui no Roteiro Cultural. Fique ligado! Começando com o cinema, Mayra. Começamos as estreias da semana com o filme Homem-Aranha, Um Novo Dia. O novo filme marca mais um capítulo na história do herói aracnídeo, mostrando Peter Parker vivendo o início da vida adulta completamente sozinho, enquanto ele precisa lidar com ameaças inéditas e uma evolução física nos poderes. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Ainda está em cartaz, Mayra, o filme A Odisseia. Após a Guerra de Troia, o veterano Odisseu enfrenta uma jornada cheia de percalços na volta para Ítaca. Ele encontra ali criaturas como o Ciclope, as sereias e também a ninfa Calypso. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Finalizando, Adalberto, a dramédia O Convite. Um casal que atravessa uma fase turbulenta no relacionamento realiza um jantar com os vizinhos do andar de cima. A noite toma rumos inesperados e desencadeia uma sequência de situações caóticas, constrangedoras e bem-humoradas. Também em cartaz nos cinemas da cidade. É isso aí, pegar a pipoca e boa sessão. A gente vai agora para dicas de sexta-feira, começando hoje, sextou,
com Férias no Teatro Sesc, o espetáculo da Janela, né, da Trupe Produções, do Rio de Janeiro. E na trama, Malu narra a chegada de 2 novas pessoas na vila que ensinam a se expressar com as mãos. A classificação é livre, os ingressos no Simpla e começa às 15h no Teatro Sesc Napoleão Everton, que fica no Jardim Renascença. Continuando com o Festival AIO, com programação gratuita que promete agitar com Rádio Zion e Radiola Reggae, o Tambor de Crioula, a Arte Nossa, Boi da Maioba, Sandra de Sá e muito mais. É a partir das 6h na Praça das Mercês, no centro. Para finalizar as dicas desta sexta-feira, tem o espetáculo Cadeira de Balanço, com direção artística de Jefferson Sante, narrando a relação de uma avó e o neto e como ele enfrenta a perda após a morte dela. É a partir de 19h no Teatro da Cidade, Rua do Egito, Centro. No sábado tem mais, começando aqui a exposição No Meio do Mundo, a dialética dos fluxos, com fotografias do cineasta Ramúzio Brasil, que expressa as ideias estéticas e políticas do artista. Essa exposição fica aberta para visitação a partir das 2h no chão SLZ, Rua do Giz, Centro. Continuando, Mayra, dicas do Sabadão com a versão LGBTQIAPN+, do clássico Romeu e Julieta, agora intitulado Romeu e Romeu, por essa nem Shakespeare esperava. Esse espetáculo tem o amor como tema principal e destaca com leveza e humor, claro, as dificuldades e o cotidiano de um casal. É a partir de 20h na Rua do Egito, Centro. Finalizamos com os Tropics, que cantam Gilberto e Caetano. A banda maranhense vai tocar os clássicos de 2 dos maiores músicos da MPB, Gilberto Gil e Caetano Veloso. É no Privilégio Hall, no Coajape. Tá imperdível isso, viu? E vamos agora, Mayra, para o Domingão, começando com a programação especial com samba, pagode, música boa, claro, no Casarão Beira do Mar, com o grupo Feijoada Completa, tem Neifes Namias, Letícia Mazulo, Mariana Rosa, Marlon Reis e muito mais. Tudo isso a partir de 15h no Casarão Beira do Mar, que fica na Avenida Beira Mar. Continuando, Adalberto tem um fantástico parque com roda gigante, carrinho bate-bate, brinquedos radicais e atrações especiais. É a partir das 5h no Espaço Reserva, no Shopping da Ilha, na Avenida dos Holandeses. Para finalizar, dicas do Domingão, com samba de rua, uma roda de samba aqui divertidíssima, com o grupo Tô Demais, também Feijoada Completa e participação DJ Dena Mix, a partir de 6h no Boteco Ladeira Prime, que fica na Rua de São Pantaleão, Centro. Mara Nogueira tem destaque cultural agora, né? É isso aí, fique agora com o Destaque Cultural. Destaque Cultural. JSF celebra lançamento do álbum Submerso nesta sexta-feira. A Faia Head Shop recebe nesta sexta-feira a Submerso Opening Night, evento que marca o lançamento do novo álbum do artista JSF, reunindo nomes da cena da música urbana local. A programação conta com apresentações de Gabi Leão, Rezo, DJ KL, Seria Music e Muleto, além de um pocket show de Natan, em uma noite dedicada à celebração da produção musical independente do Maranhão. JSF conta mais detalhes sobre esse novo projeto. Finalmente, meu projeto Submerso está aí na pista, está disponível em todas as plataformas digitais, um projeto que eu tenho trabalhado aí durante alguns anos, né, para conseguir estruturar, para conseguir lançar da melhor maneira, né, muito trap, muito R&B, muitas músicas melódicas, assim, do jeito que eu gosto de fazer, e eu busquei trazer nesse projeto uma imersão, assim, buscar vários assuntos mais íntimos, né, um pouco mais sérios, e falando muito sobre desejos, falando muito sobre o mistério, tudo isso que permeia algo submerso. Eu queria trazer nesse nome Submerso um mundo em que é desconhecido, né? Um mundo inconsciente, e todas as músicas tentam retratar isso de uma maneira leve, né? Através das melodias, através das letras, e foi muito importante para mim poder ver o projeto pronto, porque depois de muito tempo eu estava arquitetando ele, desde 2018 que eu tive a primeira ideia, e agora está disponível lá em todas as plataformas digitais, né? Está no Spotify, está no YouTube. E a gente vai fazer um evento dia 31 agora, né?
um dia depois do lançamento, para comemorar esse lançamento, né, do álbum. E aí vai ser uma audição, a gente vai ouvir junto com a galera, os 11 sons aí, 11 músicas, né? Vai ser lá no Faia, lá no centro, na Rua do Ribeirão, a partir das 8h30. Então aparece por lá que vai render demais, vai ser muito bom. Reforçando, a Submerso Open Night acontece nesta sexta, a partir de 8h30 da noite, na Faia Head Shop, Rua do Ribeirão, Centro. Imperdível! E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta sexta-feira, desejando um ótimo fim de semana e, claro, falando sempre que na Rádio Universidade tem a melhor programação. Estamos nas comemorações dos 40 anos dessa rádio importantíssima para a cultura e também a informação, a boa informação aqui em nosso estado. Mara Nogueira, um ótimo final de semana, você continua com a gente, tem muita coisa para rolar e a gente se encontra na segunda-feira. Com certeza, segunda-feira tem mais Jornal Rádio Universidade, agora você vai ficar com Isso Tem Nome, tem ainda o programa Rádio Ciência Entrevista, tem o Avançar e ainda o programa Fala Defensoria. Na volta amanhã, 106, com música, informação e promoção para você. Marcos Saldanha, um ótimo final de semana. Obrigada, Marcos. A gente volta na segunda-feira com mais informações.